Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela. Você clicou aí e nós aparecemos na sua telinha com mais um testemunho, mais uma vida que vai contar histórias de Deus aqui. E assim, muito importante ter você aqui com a gente, compartilhando, seguindo e sempre compartilhando com seus amigos, porque é bom demais ter você aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. Estamos também disponíveis no Spotify. Então é só clicar lá, só acessar que você já vai ver todos os podcasts que nós temos, porque esse é maravilhoso, mas tem muitos outros, uma playlist que você fala assim, ai, não tem nada que preste na TV, então vai lá no canal do Ouça Ela que vai ter muita coisa boa, muita palavra de Deus, e você vai amar ver todos os testemunhos lindos que tem por lá. Hoje eu tô com uma mulher que tem sido referência para muitas outras mulheres. Uma mulher que é pastora, casada, mãe de 2 filhos, escritora e hoje tem sido uma voz para nossa geração. Seja muito bem-vinda a Ouça Ela, pastora Bruna Diniz. Obrigada, é uma honra poder estar aqui, estou muito feliz. Ai, que Muito bom, obrigada. Bruna. É muito bom que você tenha aceitado o nosso convite para você compartilhar o seu testemunho. Fica à vontade, viu? Amém. Estamos aqui para servir e ser boca de Deus. Hoje você tá na Lagoinha de Sorocaba, é Sim, isso na mesmo? Lagoinha Sorocaba. Quanto tempo A lá? gente está há 16 anos na Lagoinha e em Sorocaba 7 anos pastoreando aquela cidade linda lá. Ai, nossa, a cidade é maravilhosa mesmo. Já quero conhecer essa igreja, porque eu também sou lagoinha, sou muito fã de Lagoinha, então tamo aí, É né? mais que bem-vinda. Isso, com certeza. Vou passar por lá qualquer dia desse. Bruna, só para o pessoal te conhecer mais ou menos assim, né? Eu sei que você tem os seus seguidores, tem as suas ovelhas que conhecem a sua história, mas eu gostaria que você contasse, desse uma pincelada. Você conheceu Jesus há muito tempo? Se foi de berço ou não? Como que foi esse primeiro encontro, assim? Eu nasci no lar evangélico já, né? E ali já fui crescendo dentro dos princípios cristãos. Né? E depois, com o tempo, a gente vai vivendo tantas coisas e a gente vai percebendo que nascer num lar cristão não quer dizer que você converteu, né? Que você é convertida verdadeiramente. Com o tempo, a gente vai percebendo que a nossa conversão vem com a maturidade. Então, eu nasci num lar cristão, mas ali para minha adolescência que eu fui verdadeiramente viver Encontrar. para Jesus de uma forma intensa e, além de ser intensa, intencional. Sim. Mas o que aconteceu para você mudar assim, tipo, querer ser mais intencional na presença de Deus? Então, eu creio que o Senhor, tudo que a gente vive tem um propósito, né? E eu sei que Ele vai guiando a cada passo que a gente dá. E eu cresci ali com meu pai, com a minha mãe, na igreja, aprendendo os princípios. Não tive nenhum período na minha infância de rebeldia, de não querer estar na presença de Deus. Mas até então eu não tinha tido, assim, uma experiência onde eu realmente entendia o que era estar na presença de Deus, né? Ia no monte com meu pai, tive experiências com 9 anos. Meu pai fala que quando eu tinha 5 anos eu orava para as pessoas, as crianças eram curadas. Só que é uma coisa que, assim, a gente faz porque Deus é lindo, é Ele que faz, né? A gente tá ali disponível. Mas eu não tinha essa consciência do que era realmente servir o Senhor. E depois, com 15 anos, a minha família teve um problema que ninguém esperava, né? Meus pais se divorciaram e para mim aquilo foi um baque, porque para quem nasceu num lar cristão, um divórcio é um baque para uma criança. Até porque eu não entendia muito os processos ainda, né? Porque eu não tinha maturidade suficiente. Era eu, meu irmão e a minha irmã, 5 anos de diferença cada um. E eu tinha 10 anos de diferença da caçula. Então, eu peguei uma responsabilidade ali que, na verdade, não era minha, né? E foi nesse período ali, onde tudo desmoronou, foi aonde que eu percebi que eu era coluna. E ser a coluna, você tem que ter uma responsabilidade de entender que não que aquelas vidas dependem de você, mas se você é a única pessoa consciente espiritualmente, você foi levantada para
que aquela família não se desmorone, né? E foi ali que começou as minhas experiências com o Senhor mais profunda, né? De entender o meu papel, que hoje eu olho e penso, Deus é lindo, porque eu fui treinada dentro da minha própria casa. Exatamente, tem situações que a gente passa que não entendemos no momento, né? Mas lá na frente a gente vê o que que Deus está gerando em nós, né? Com aquela experiência. E muito legal conhecer um pouquinho da sua história. A gente vai falar muito, ó. Você fica aí, hein? Nos acompanhe até o final desse podcast, porque tem muita coisa boa para sair aqui nessa mesa. Fica aí, hein? Vocês chegaram na Lagoinha de Sorocaba. Faz quanto tempo? 7 anos. 7 anos que vocês estão lá. Chegaram pré-pandemia. Nossa, foi. Nossa. Como que foi esse período para vocês? Então, para nós, aí, primeiro, eu e o Denis também é nascido no lar cristão, então para nós tudo tem que ter resposta clara do Senhor. Sim. E aí a gente tem um lema que é, não andamos se a nuvem não andar. E nós já pastoreávamos Lagoinha em Betim, né, em Minas, e tivemos um convite para vir para Sorocaba. Sorocaba estava nascendo a igreja ainda, estava no hotel, e tinha acabado de ir para um salão, né, um galpão. Então, a gente recebeu o convite na segunda-feira. Na segunda-feira. Estávamos totalmente estabilizados. Tínhamos uma empresa em sucesso na cidade. A nossa igreja lá estava linda, super estruturada. Tudo estável, tudo maravilhoso. E aí a gente recebeu esse convite. E aí o Denis falou para mim, vamos orar, porque a gente não vai tomar nenhuma decisão sem o Senhor confirmar. Na terça-feira de manhã, uma diaconisa da igreja ligou pro Denis estava numa reunião pastoral, ele saiu da reunião, porque ela não parava de ligar. E aí ele foi atender ela e ela estava em pranto, chorando, falando com ele que teve um sonho e que viu nós com mala indo embora. E ela descreveu o galpão, descreveu a quantidade de pessoas que tinha naquele galpão. E muito engraçado, mas ele estava com uma blusa do Bob Marley. Isso aí a gente ficou assim, opa, mas uma blusa do Bob Marley? Vamos entender esse sonho, né? Porque a gente não tinha vindo aqui em Sorocaba ainda, então a gente não tinha visto o galpão, não sabia quantas pessoas tinha, não sabíamos nada. E aí a gente falou, opa, isso aí pode ser uma resposta, né? E aí ele ligou pra mãe dele da Assembleia a vida toda, e falou, mãe, ora, porque a gente recebeu um convite pra Sorocaba e a gente já teve uma palavra aqui. E aí ela falou, Sorocaba, filho, eu lembrei de uma coisa aqui. Peraí que eu vou pegar um caderninho aqui. Pegou um caderninho que ela anota as coisas que Deus vai falando com ela e às vezes recebe uma profecia, alguma coisa. Quando o Denis tinha 8 anos, tinha um missionário na casa dela e ela falou assim, você tem um filho? Tem, chama ele pra mim. Quando chamou ele foi lá na sala. E esse missionário entregou pra ele um cajado. Ele falou assim, Deus tá colocando um cajado na sua mão. E uma cidade que chama Sorocaba. Ele tinha 8 anos. Nossa. E aí, a gente pegou a palavra da diaconisa, com a palavra da mãe dele. Nós conversamos com nossos pais e nós largamos tudo. E na sexta-feira nós já estávamos em Sorocaba. E aí, quando a gente chegou aqui em Sorocaba, a gente foi direto para o galpão onde estava tendo uma reunião de voluntários. Não tínhamos dado ainda o sim. E quando nós chegamos lá, era o galpão exatamente da forma que ela tinha falado. As pessoas, a quantidade exata que ela tinha falado. E a gente não entendeu o Bob Marley. E aí, quando a gente foi pro hotel, chegamos no hotel, tinha um quadro gigantesco do Bob Marley. Aí a gente entende que não é sobre o Bob Marley, é sobre os sinais, né? Se fosse uma cruz, às vezes ela não tinha visto. Né? E aí ele mandou foto do quadro pra ela e ela falou assim, vê esse daí com essas cores. E tipo, era um sinal, né? Porque não tem a ver com a figura, tem a ver com o que Deus quer falar. Tava no peito dele, né? E estava no lugar onde nós estávamos exatamente na cidade, no lugar onde nós viríamos. Isso é muito importante para as pessoas serem fiéis à palavra que Deus entregou. Dá. Tipo, ela teve o sonho e viu o Bob Marley. Ela poderia pegar e falar assim, ó, vi você de mala e tal. Sim, e não falar essa falar parte. do Bob Marley, né? Tipo assim, não vou falar. Isso porque é uma loucura, né? Tipo... Mas ela ter falado só confirmou, né? Então, Sim. Tem gente que recebe uma palavra de Deus, fala até certo ponto, aquilo que não faz muito sentido, ela não fala. Só que aquilo que não faz muito sentido é o que vai confirmar muitas vezes, né? E então é bom a gente ter essa sempre noção. ser fiel à palavra que Deus nos entregou, né? Sim. E aí a gente veio, quando foi na outra semana o Denis já mudou,
Ele veio e ficou aqui 15 dias, primeiro, e depois eu vim. E aí a gente renunciou à empresa, renunciamos tudo. E viemos, vendemos carro, viemos só com as malas para Sorocaba. E aí quando a gente chegou aqui em novembro, que a gente tava já, né, morando em Sorocaba, aí no início do ano começou a pandemia. E aí a gente falou com o Senhor. E aí, Senhor? O Senhor deu a palavra, a nuvem andou, a gente andou, a gente largou tudo. E o Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Porque é uma igreja começando, não tinha ainda uma arrecadação, um aluguel para pagar, as contas não param, as coisas acontecem, né? E a responsabilidade é nossa. E aí o Senhor falou, eu dei a visão e eu vou dar a provisão. Vocês podem ficar onde vocês estão. E aí a gente fechou a igreja, não tínhamos conhecimento de nada, não tínhamos equipe formada, não tínhamos nada. E aí foi quando a gente começou a trabalhar no online, primeiro discipulando 1 a 1 daquelas pessoas. Colocando cada pessoa, a pessoa certa no lugar certo. Né? Conhecendo os corações, conhecendo a vida de cada um, a família de cada um. E a gente começou a fazer discipulado com a liderança, começou a fazer os cultos online, a gente não tinha equipamento, a gente não tinha nada, a gente pegava uma câmera emprestada, uma casa e fazia tudo dentro das normas que podia na época. E a gente começou a fazer os cultos online e a gente quis entregar o galpão por causa da condição financeira, o Senhor não deixou. E a gente pensou numa proposta para fazer com o dono. Aí quando o Denis chegou lá para fazer essa proposta, o cara deu a proposta primeiro, a mesma. Ai, e Deus continuou provendo. Ele falou que ia prover, então ele continuou provendo. E aí a gente, com o culto online, a gente conseguiu manter a igreja. E a igreja só tinha um galpão, né? Não tinha nada, não tinha altar, não tinha bateria, não tinha nada. E nesse período da pandemia, nós montamos a igreja toda com ela fechada, com cultos no carro, culto online, entrega de ceia no drive-tour, entregando comida na rua, fazendo o nosso trabalho de fazer atendimento 1 a 1, às vezes pessoalmente, mas 1 a 1 aqui. E aí, quando a gente voltou com a igreja aberta, a igreja estava montada, os líderes totalmente estruturados, discipulados, equipe montada, uma igreja saudável com 2 cultos. Nossa, que bênção. Muito difícil. As igrejas passaram por essa dificuldade, mas mais difícil ainda é você chegar e não conhecer as pessoas, né? Sim. Mas o Senhor sustentou. E me fala uma coisa, até para quem tá escutando aqui. Qual foi, na verdade, qual a palavra que você daria para alguém que tá passando por isso, receber uma palavra e Deus tá direcionando, mas essa palavra, ela foge um pouco, foge totalmente do controle da ótica humana, de tudo. Qual palavra você daria para essa pessoa? Então, parece ser uma palavra até meio, como que eu vou falar, talvez não sensata, porque às vezes a gente olha para os nossos olhos e quer ver as coisas prontas, né? Mas com o Senhor não funciona dessa forma. Com o Senhor funciona a sua fé, né? E não é que a gente vai fazer uma loucura. A gente faz aquilo que a gente tem convicção do que o Senhor falou. Então, se a gente tem um discernimento de espírito e se a gente tem uma palavra, nós precisamos andar nessa palavra. E a palavra que eu tenho para deixar para vocês é que quando o Senhor fala, coloca o pé que ele vai colocar o chão. Uau, é isso mesmo. Os cristãos, né? Acho que todo mundo que conhece a Deus vai passar por esse momento em que tem que se movimentar apesar das situações, Sim. apesar do caos, apesar de tudo isso. Porque a palavra do Senhor, ela vale muito mais do que aquilo que seus olhos podem ver, né? E às vezes ele fala algo que a gente não entende, mas lá na frente a gente passa a entender. E aí a gente vê que Deus fez infinitamente mais. Se a gente tivesse feito com as nossas mãos, seria isso aqui. Hoje... Mas quando é o Senhor fazendo... hoje a gente olha para a igreja e a gente não acredita como ela começou, né? Porque a gente não teve recurso inicial de ninguém, né? Foi tudo por nossa... Ali dentro, né? A gente foi indo. Então, hoje a gente olha para a igreja ali com, né? Mais de 3 mil membros, 12 mil pessoas por mês passando ali um fluxo, não de números, mas de vidas, né? Porque a gente olha os corações, né? Não é nem sobre
sobre quantidade de pessoas, mas entender que o Senhor, quando ele tem propósito e quando ele fala, ele cumpre, né? Mas ele só cumpre quando a gente está posicionado para fazer o que ele pediu. Sim. Porque não adianta a gente pôr culpa em Deus que numa promessa não cumpriu, sendo que a gente não posicionou para a promessa cumprir. Posicionamento é tudo. E me fala um pouco do seu livro que você escreveu. O nome é Clareza em Meio ao Caos. Isso. Por que esse nome? Então, Por quê? eu trabalho muito nessa parte da libertação, né? Falando nisso, eu até trouxe um para você. Ah, obrigada. Que linda. Esse livro eu demorei 2 anos para escrever ele, porque ele fala muito sobre o que eu vivi. Eu creio que nós temos autoridade naquilo que nós temos cicatrizes, né? Então, a cicatriz gera em nós autoridade. Então, se eu falo sobre uma clareza em meio ao caos, é um ensinamento que eu trago para as pessoas entender que tem como você estar no meio do caos com clareza. Por quê? O mundo, ele é um caos. Aí eu não falo só de caos, de um problema que você está passando. É do caos que está o mundo. Hoje você olha para a rede social e você só vê coisa ruim, você só vê mentira, você só vê pessoas... Hoje tá difícil, Sim. né? Televisão, jornal, você não consegue ver nada bom. E aí você olha para o seu redor e você fala, poxa, estou vivendo num mundo cheio de caos. E às vezes a pessoa não sabe viver nesse mundo com clareza. Não sabe o propósito de vida, não sabe por que está repetindo ciclos, por que tem coisas que está acontecendo que ela, entre aspas, pensa que não plantou. E muitas outras coisas. E aí eu trago essa vivência e esse entendimento de como andar nesse mundo, viver nesse mundo com clareza, permanecendo no propósito. Mas aí também eu venho falando sobre as dores do cotidiano, eu venho falando sobre as raízes que nós temos dentro de nós, que são desconhecidas. Eu venho falando sobre o poder da nossa mente. E aí eu venho trazendo a realidade de muitas coisas que a gente tem dentro de nós que nós não sabemos. E trazendo essa clareza interna para você ter uma clareza externa. Então, tudo começa do interior, né? Então, se você tem um caos externo, é porque dentro de você existe um caos. E aí, a partir do 6º capítulo ali pra frente, eu já venho, depois que a gente descobre as raízes, eu já venho falando sobre como ficar livre, né? Como ser liberto dessas raízes, né? E quais seriam uma dessas raízes, assim, só pra... Então, a raiz de amargura, né? Raiz de maldição hereditária, um abuso, abandono, São tantas, falta de perdão. se você quiser saber um pouco mais, você vai ter que ler esse livro. Onde que as pessoas podem encontrar? No link da bio no Instagram Qual tem que é o seu Insta? Passa aí pro pessoal. pra.brunadiniz. Isso aí, gente, sigam ela, comprem o livro. Esse livro parece ser muito bom. Eu já vou ler. E as convidadas falam assim, você não vai ler nada não. Aí eu falo, quer ver que eu vou ler? Eu leio todos os livros que me dão aqui. Ai, que bom. Todos os Fico livros, feliz. sério mesmo. Eu tenho uma prateleira só de livros do pessoal. O Michael, eu falo, não, tem que ler. A pessoa me deu. Eu falei que eu ia ler, então eu vou ler. E agrega, São né? incríveis. Os livros são maravilhosos. E eu já tô ansiosa pra ler Isso. esse daqui. E aí eu venho trazendo isso. Aí eu venho trazendo o que tá dentro da gente, né? Que a gente talvez não vê ou talvez não quer mexer, né? E eu vendi 1000 livros em 4 meses. Benção. E eu tenho ouvido e lido muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Glória a Deus. E, Bruna, como que a gente discerne a voz de Deus no meio da dor? Então, essa parte aí é uma parte que eu vivi na minha pele, né? Eu acho que, primeiro, para você saber discernir na dor, você teria que saber discernir antes da dor. Porque se você tem um relacionamento com o Senhor, na dor ou não, você consegue ouvi-lo. Se a gente pensar, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, meu marido, eu reconheço a voz dele em qualquer lugar. Quando ele fala amor, eu sei que é ele. Eu posso estar feliz, que se ele falar amor, eu conheço a voz dele. E se eu estiver triste, em pânico, e ele falar amor, eu conheço a voz dele. Então não é sobre discernir a voz na dor, é sobre você relacionar com aquele que é acima de qualquer dor. Então, quando eu entendi isso, que para eu ter um relacionamento com o Senhor profundo, não importa a circunstância que eu tô passando, eu sempre vou saber quando ele fala e eu sempre vou saber quando ele chega. Né? Porque ouvir a voz é uma experiência. Sentir a presença é outra experiência. Né? De você saber quando ele chega. Então, para mim, quando
aí no livro eu falo, né, de algumas dores que eu já passei. Quando a gente tem um relacionamento com ele, a dor, ela existe, né? Mas quando nós sabemos que ele pode nos tirar de qualquer lugar, isso cria força da gente olhar para aquela dor como um aprendizado, né? Então, o segredo não está em discernir a voz na dor. É você já ouvir a voz dele. E quando a dor chegar, você ter um equilíbrio emocional de não deixar a dor falar mais alto do que a voz que você já ouvia. Entendi. Muito bom. E você fala bastante sobre as legalidades que as pessoas dão, as portas que o inimigo usa. E como que um cristão identifica que abriu uma legalidade em sua vida sem perceber? Então, eu falo que o diabo, ele entra nas nossas vidas, assim, é uma coisa minha, assim, né? De 3 formas, né? Através da maldição hereditária, através do pecado, que o pecado não é uma porta, tá encarando um portão, né? Pra ele, e através de circunstâncias da vida. Aí você fala, mas é muito amplo, né? Circunstâncias da vida são quantas coisas, né? As circunstâncias da vida, por exemplo, é um abuso. É uma circunstância. Tem gente que não teve como fugir disso, né? E querendo ou não, é uma legalidade enorme, né? Na área, principalmente na área sexual, na área da identidade, e muitas outras ramificações. Então, dessas 3 formas, a gente pode abrir legalidades por inimigo, né? O pecado é quando você escolhe pecar, isso você já sabe. Mas a maldição hereditária, muitas pessoas, elas falam muito sobre a maldição hereditária referente à cruz. Ah, mas Jesus não é o suficiente? A cruz não foi suficiente para quebrar toda a maldição? A cruz não foi suficiente para levar nossos pecados? E aí a gente tem que ficar preocupando com legalidade, com maldição hereditária, Sim, a gente precisa preocupar. Jesus foi suficiente. A cruz é suficiente para te perdoar, para te amar e fazer de você um filho legítimo. Ali foi a sua justificação. E ela é suficiente para te transformar e fazer você ser mais do que vencedor e você ser a pessoa que Deus quer que você seja. Mas existe um processo até a glorificação, que é a justificação, santificação e glorificação. E nós estamos no período da santificação. Então, todos os dias, até sermos glorificados, nós somos seres humanos. E nós temos que morrer para nós. Nós temos que deixar de pecar. Nós temos que escolher sempre ser obediente, fiel e leal ao Senhor. E nós precisamos abrir o nosso coração para ser transformados todos os dias. A libertação, ela não é só a questão demoníaca, de tirar demônios ou isso. A libertação é você entender a liberdade de viver a plenitude de Deus que Jesus te deu na cruz. Então, todos os dias, você vai se conhecer um pouco mais. O Senhor, ele se revela a nós progressivamente. Ele não se revela de uma vez. A gente não dá conta. Então, todo dia que o Senhor se revela a você, algo do seu oculto vai sair. Alguma raiz que você não sabia, você vai descobrir. Porque a luz chega, alguma coisa que está dentro de você vai sair. Numa hora você vai ser convencido daquela atitude que talvez antes, há 3 dias atrás, você não era convencido daquela atitude. E por isso que nós estamos num período de santificação. Então, quando nós estamos nesse período, nós entendemos o quê? Que todo dia nós podemos renunciar a algo. Todo dia nós podemos encontrar uma raiz que nós precisamos sair dela. No livro eu falo sobre um ciclo de arrependimento diário do crente, né? Reconhecer o erro, se arrepender, confessar, renunciar e posicionar. Isso é um ciclo que a gente tem que ter por hora. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. E a palavra fala que nós precisamos morrer para ela todos os dias. Então, se a gente pensou mal de alguém, é uma legalidade. Se você falou mal de alguém, é uma legalidade. Se você criticou alguém, é uma legalidade. Se você não perdoou alguém, é uma legalidade. Se você tem uma raiz de amargura dentro de você, por injustiça, por alguém ter feito algo com você e você não se sente injustiçada, é uma legalidade. Por trás de cada sentimento que você não cura, você alimenta um espírito maligno. E automaticamente você dá a sua vulnerabilidade emocional, abre legalidades para que o inimigo possa te matar naquela área. Mesmo você sendo cristão, porque a cruz é para te salvar. Você já é salvo. Então, quando a gente fala sobre libertação, não tem a ver com salvação. Tem a ver com purificação e santificação. Tem a ver com a plenitude que você vai viver aqui na Terra. Então, é diferente. Então, a libertação é para você viver aquilo que o Senhor tem. Então, essas legalidades que a gente precisa fechar todo dia. Sabe por quê, Isa? Porque hoje, infelizmente, a gente tem uma geração de cristãos, de pessoas que falam que são cristãs, né?
e que não tem uma renovação de mente, que não tem uma mudança de perfil, não tem mudança de caráter, não tem mudança de atitude. E essas pessoas falam que são cristãs, mas elas não refletem o verdadeiro evangelho. Isso não é um julgamento, isso são fatos. Eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu sou falha e eu sou humilde, só que eu sou humilde o suficiente para me arrepender todos os dias, para poder confessar todos os dias, para renunciar todos os dias e me posicionar para não errar mais naquele erro todos os dias. Então não está sobre ser perfeita, está em ser humilde. Então quem é humilde consegue fechar as legalidades, entendeu? Não é não dar as legalidades, é lutar para não abrir, mas se abrir, ser humilde o suficiente para fechar. Reconhecer, né? Muitas igrejas, elas acabam não falando sobre libertação. Eu vejo que é meio que um tabu. E fala assim, não é demônio, não. A gente também tem que ter um equilíbrio, porque tem lugares que tudo é demônio, e tem lugares que não. É doença psicológica. A gente tem que ter um equilíbrio. Sim. Até que ponto é e até que ponto não é. Mas não falar também é totalmente errado. Não falar que existe essa fase. Fala assim, crente não fica endemoniado. Você acredita nisso? Então, essa é uma parte complicada, porque realmente as igrejas têm muita dificuldade em falar sobre a libertação mesmo, porque a gente também não pode pôr tudo culpa no inimigo, né? Porque a Bíblia fala, né, sobre a forma que ele tenta infiltrar. Ele tenta primeiro na nossa mente. A Bíblia fala que ele joga setas na nossa mente 24 horas. Então, qual é a forma que o diabo pode tentar infiltrar na nossa vida? Através da seta, através da opressão e através da possessão. Então, a gente precisa entender como não permitir ele entrar de nenhuma forma. A seta pode vir na nossa mente, mas a gente guerreia contra ela antes de cair no coração. Porque se cai no coração, a gente externa. Né? E aí a gente tem que ter esse entendimento do que é alma e do que é demônio. Ele tem, ali a palavra fala que ele está ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Então, ali não fala assim, ele está ao nosso derredor, querendo te tragar. Não, ele está procurando uma pessoa vulnerável. Então, quando nós temos o nosso emocional desequilibrado, nós nos tornamos um ser humano desequilibrado. Então, quando nós somos um ser humano desequilibrado, a nossa fé é abalada. E quando a nossa fé é abalada, a gente pode ser salvo. A gente pode ser salvo, mas a gente se torna vulnerável. E aí alguma legalidade a gente pode dar. Porque aí qualquer coisa nos fere. Qualquer coisa nós ficamos chateados com alguém. A gente tem dificuldade em liberar perdão. A gente não quer mais ir na igreja, porque crente é assim. Feriu, não vou mais na igreja, como se Deus tivesse culpa dos problemas dela. Você entendeu? Não sabe enfrentar os problemas que tem que enfrentar. O problema não tem que ser administrado, porque tudo que é administrado cresce. O problema tem que ser resolvido. Então, se você tem um problema com um líder seu, minha querida, vai lá e resolve. Você tem um problema com seu pastor, vai lá e resolve. Tem um problema com alguém da igreja, vai lá e resolve. Tenha maturidade para resolver seus problemas. O problema tem que ser cortado pela raiz. E muitas vezes, as vulnerabilidades emocionais nos afastam do propósito, nos afastam da igreja, nos afastam do ministério. Quantas pessoas estão feridas e não conseguem mais pisar numa igreja? Muitas. Porque não conheceu, não teve um relacionamento verdadeiro com Jesus. Teve relacionamento com homens, com pessoas. Foram feridas por pessoas e quebraram a aliança com Deus. Muitas pessoas falam, não vou mais pra igreja porque as pessoas erram lá dentro muito. Ser humano. A gente tenta explicar, né? Eu acho que eu já fui essa pessoa um pouco rebelde, queria botar culpa em todo mundo. Então, assim, eu não queria estar na igreja, então eu botava culpa. Não, porque os meus pastores erraram, não me acompanharam, não Mas é uma vulnerabilidade emocional. Aí a gente não pode pôr a culpa no diabo. Tudo bem, o diabo não quer que você vá na igreja? Ele não quer que você vá na igreja mesmo. Mas através da nossa vulnerabilidade emocional, a gente dá a legalidade para que ele possa realmente fazer o trabalho dele. Porque o diabo não cansa. A gente cansa, ele não. Não. E aí entra na resposta que você fez a pergunta, se crente pode ficar endemoniado. Crente até o diabo né, gente? Ele crê em Deus. Qualquer pessoa que você perguntar, crê em Deus. Então, na minha opinião, quem crer em Deus não quer dizer que ele é filho legítimo. Entende? O filho legítimo, ele crê em Deus e ele vive para Deus.
E quando você vive para Deus, você morre para você e vive para Ele. Então você guerreia todos os dias para que o inimigo não tenha autonomia nem autoridade sobre a sua vida. É uma guerra diária. A nossa guerra não é contra pessoas. É contra principados e potestades. Só que a palavra diz que nós temos autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu tenho mais medo do ser humano do que do diabo. O diabo, ele não tem vez comigo. E não tem mesmo. Entendeu? Só que, se eu dou uma legalidade para ele, ele me rebenta. Por quê? Porque nós não podemos negligenciar o poder de Satanás. A palavra fala que nós temos autoridade contra o poder das trevas. Então, existe um poder. E nós só temos poder em nós se nós carregarmos a presença de Deus. Se nós falamos que somos cristãos, mas não carregamos a presença, esse cristão pode ficar endemoniado. Como eu já fiz várias libertações de pessoas, mais de 10 anos cristãs, que manifestaram vários demônios. Então, não é sobre você falar que é cristão. É sobre você agir como um. Viver como um, né? Todos os dias. E isso que vale, na verdade, né? Não falar, todo mundo fala. Até papagaio fala. Mas agir é que faz toda a diferença. Isso, e um cristão verdadeiro, um filho legítimo, é impossível um demônio manifestar. Você não dá legalidade. Com certeza. Agora, um cristão que fala que é cristão e não vive a palavra, aí eu já não posso garantir. E, Bru, você fala muito sobre confrontar mentiras espirituais. Quais são as mentiras mais comuns que você vê as mulheres se aprisionando hoje em dia? Então, o ser humano em geral, né? Eles se prendem em muitas coisas, né? Como se... Eu prego muito sobre arrependimento, eu sou mais da parte de exortação, mas eu prego muito, com a Bíblia inteira, né? Mas existem muitas mentiras, né? Que o diabo conta para nós e a gente acaba acreditando, como se tudo vem de Deus. Todas as religiões te levam ao Senhor. Todo tipo de oração que você faz, você está falando com o Senhor. Todo tipo de objeto afasta o mal. A pulseirinha que afasta a inveja. Eu tô falando isso, gente, para cristão, porque cristão usa muito o misticismo dentro da igreja. Então, assim, existe o ato profético, existe o ato profético. Mas existe muitas mentiras que, tipo, tudo te leva a Deus. Por exemplo, é uma mentira. Não é tudo que te leva a Deus. É só Jesus, é um único, é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho que te leva ao Senhor, né? Então eu falo muito sobre essas mentiras que o diabo planta na mente das pessoas, que o inferno vai estar cheio de gente acreditando nessas mentiras. Por quê? Porque o evangelho hoje, ele não deixou de ser simples, mas ele é complexo. É uma coisa meio doida, mas é verdade. Porque ele é simples de você entender. Mas ele é difícil da gente viver, porque o ser humano, ele é pecador, né? A gente tem uma natureza pecaminosa. Mas hoje em dia, as pessoas têm dificultado muito, sabe? Tem dificultado muito, tem complicado muito um evangelho que é simples de entender. É uma pessoa que morreu na cruz, que se entregou, esvaziou da sua glória, desceu na terra, morreu numa cruz por você, para te salvar, para te perdoar, morreu no seu lugar, te justificou, te deu uma identidade de filho, te deu acesso aos céus, acesso a Deus que nós não tínhamos esse acesso. Um amor incondicional que não quer nada em troca. A palavra só ensina você a ser um ser humano bom, um ser humano que ama o próximo, um ser humano que não fala do outro, um ser humano que consegue carregar algo puro, um ser humano que carrega uma autoridade celestial, um ser humano que pode viver uma plenitude, uma paz que excede o entendimento, uma alegria no meio da provação. Só ensina coisas que faz a terra, o mundo ser um mundo melhor. Entende? E aí a gente complica tudo, meu. A gente vai e começa a falar um monte de coisa, inventar doutrinas diferentes e falar que pra ir pro céu tem que fazer isso, Cara, vamos descomplicar as coisas, entendeu? E aí eu venho trazendo essas mentiras que talvez até nós mesmos que criamos essas doutrinas, essas formas de ensino. Vamos ensinar o básico primeiro, porque talvez você quer dar um cargo para uma pessoa ou fazer a pessoa ser alguma coisa, sendo que ela está no tempo de ser discipulado. E esse é o problema das igrejas. A gente quer crescer em números, mas a gente não quer crescer em qualidade. Né? As igrejas hoje, o Brasil tem um número gigantesco de cristãos. Mas se esse número fosse verdadeiramente cristãos,
Porque cristão veio de uma chacota na palavra. A primeira vez que apareceu cristão na Bíblia, alguém foi chamado de cristão porque os discípulos pareciam tanto com Jesus que as pessoas falavam assim, ali ó, o mini Cristo. Então, se a gente é um mini Cristo, é porque a gente parece com ele. Agora, você não concorda comigo? Se o número de cristãos no Brasil vivesse como verdadeiros cristãos, o mundo estava do jeito que está. Com certeza. O Brasil estaria do jeito que está. As igrejas estariam do jeito que está. Você entendeu? Então, é essas pequenas mentiras que eu venho rebatendo mesmo, sabe? E eu falo, nas minhas pregações, eu falo, continua me amando? Vocês vão continuar me amando? Aí as pessoas, sim, eu falo, não, tudo bem, desce, já tá suficiente. Porque a gente não tá aqui pra ser amado. A gente tá aqui pra defender uma verdade. E isso que custa a vida. Sim. Mas a gente tem que defender a verdade de um evangelho que é puro, um evangelho que é verdadeiro, e um evangelho que é simples. E a gente tem que parar de ficar complicando o evangelho e começar a viver aquilo que é simples. É isso que tá faltando hoje na humanidade. E falta muito. Todo mundo que vem aqui no podcast sempre fala um pouco sobre isso, né? Que se as pessoas vivessem aquilo que elas pregam e começassem a agir, serem pessoas que queiram ser discipuladas, confrontadas pela palavra de Deus, tudo seria diferente. Porque nosso Brasil tem tantos cristãos, tantos. Quantos a gente não vê em igreja? Na sua igreja tem muitos. Aí vai na minha, tem muitos. Sim, mas quantas pessoas têm verdadeiramente a vida transformada, né? Então essa que é a verdade. Então não estão vivendo. E hoje com essa era de Reels, de Instagram... O alimento tá chegando bem fraquinho, né? Sim, aí as pessoas falam assim, vou assistir um vídeo aí, alguma mensagem de 1 minuto e meio, e já foi, meu devocional já virou, foi esse. Já virou doutor naquilo. Sim, tipo, e as pessoas já pegam e já começam a gravar sem saber, sem ter profundidade. Também, claro, você não precisa saber tudo pra você auxiliar alguém, pra você ser voz na internet, mas também tem gente que... Não, se você viver pelo menos o que você fala, já é o suficiente. Já tá ótimo, né? Já que tá seja um vídeo simples, que seja um vídeo ensinando algo, mas que você vive, né? Porque, igual eu falei, a autoridade tá na vivência. Sim. Né? Não tá no que você sabe, não tá no conhecimento humano, né? Porque a inteligência, a gente nasce com ela. O conhecimento a gente adquire, mas a sabedoria só vem de Deus. Então, você pode falar algo do seu conhecimento que não transforma. Sim. Agora, se você falar algo com sabedoria dos céus, aquele vídeo pode alcançar 10 pessoas, mas eu te garanto que se veio dos céus, 10 pessoas são transformadas. Porque não é sobre números de visualizações, é sobre quantas pessoas estão sendo transformadas através do seu conteúdo. Hoje é fácil ser famoso na internet. Difícil é você viver o que você prega e ter fruto. Mas quando a gente chegar lá, né? Ele vai perguntar cadê os frutos, ele não vai perguntar quantos seguidores você teve. Ixi, é isso mesmo. Pra era das redes sociais, isso é uma loucura total, né? Total. Imagina, chegar lá e falar, tem tantos seguidores, tá, mas... E Jesus vai falar, né? Afasta de mim que eu... Essa palavra traz muito temor. Muito temor. Pra mim é uma das palavras mais fortes, assim, que eu trago pro meu coração com muito temor. Porque Jesus não vai falar assim, afasta de mim que eu não te conheço. Ele vai falar assim, eu nunca te conheci. E aí, eu expulsei demônio no seu nome, preguei no seu nome, mas ele nunca te conheceu. Então, você fez muitas coisas na terra no nome de quem você ele nem te conhecia. Meu Deus. Então, é algo que, tipo, é muito forte. É muito forte. Então, a gente, hoje tá faltando temor. Hoje as pessoas vão pro culto, levanta a mão, e a mesma mão que levanta faz um monte de coisa que não é pra fazer. A parte que, uma coisa assim que eu também trago pra minha vida, que aonde o crente mais mente é no louvor. Porque a gente canta inúmeras músicas que nós não vivemos nem 1% delas. Eu te entrego tudo, mas na hora de dizimar, não dizima. Eu te entrego tudo, mas tá fornicando e não entrega o relacionamento. Eu te entrego tudo, mas não entrega nada, na verdade. Entende? Aí tá lá cantando, o Senhor é o dono da minha vida, mas nunca deu a sua vida literalmente pro Senhor. Né? Aí você tá ali cantando, como eu anseio pela sua vinda, anseio ver seus olhos, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Quando fala de morte, parece que o mundo tá acabando.
Entende? Aí tá falando, eu vivo pro Senhor e eu anseio em te obedecer. Anseio em obedecer? Eu quero te obedecer, eu tô aqui pra te servir, eu tô aqui pra te amar. E é a mesma boca que você fala santo, você fala palavrão. A mesma boca que você tá lá louvando ao Senhor como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o maravilhoso, Príncipe da Paz, Conselheiro, Majestade Santa. Aí você fala mal da sua amiga, fala mal da sua mãe, fala mal do seu parente, fala mal do seu vizinho. Então, assim, cara, tá faltando temor. E hoje, às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, nossa, que engraçado, né? A gente quase não vê pessoas de outras religiões brigando, igual a gente vê na internet, tanto cristão um alfinetando o outro. Um pastor falando de pastor e aquela confusão. E aí, eu não sei se também se é porque a gente não assiste outras coisas, então não aparece pra gente. Mas eu já tive prazer e a honra de participar de libertações, de ser usada pelo Senhor para libertar pessoas que vieram de várias religiões do ocultismo. E foram libertações, assim, de 4h30, um dia, fora os outros dias. E uma dessas pessoas estava 20 anos na Quimbanda. E converteu, a coisa mais linda. Hoje é uma das intercessoras lá da igreja. E ela virou pra mim e falou assim, Bruna, eu não vou esquecer isso nunca, como que o cristão é fraco, né? Aí eu falei, nossa, eu regalei o olho na hora, eu falei, fraco? Mas por quê? Eu não entendi. Cara, quando eu era da minha outra religião, eu entregava tudo sem dó. Eu fazia pacto de tudo quanto é jeito, de sangue, de cortar cabeça, de comer bicho morto, tudo que você imaginar. Estou falando dela, tá? Eu não tenho preconceito nenhum de nenhuma religião, pelo contrário. Eu amo todos eles e abraço todos eles, converso, tenho mesa com pessoas de outra religião, porque eu tô pra amar e entender os corações. Esse é o nosso papel. Então, assim, é ela falando isso, né? E a gente fazia tudo e eu fazia com intensidade, ficava lá e fazia tudo. E eu fico ouvindo crente aqui falando que tá de jejum há 2 dias, que tá passando mal. Primeiro que tá falando, que não era pra falar. Segundo que tá passando mal porque ficou 2 dias sem comer. Eu ficava dias, 7 dias, 15 dias, sei lá quantos dias sem comer pra fazer um pacto. E eles falam, aí eu tô aqui orando pra uma pessoa, quando eu vejo o outro falando mal da pessoa que eu acabei de orar. Nossa. É assim Aí eu mesmo. fiquei assim. Aí ela falou, lá nós não temos inimizade. Sabe por que a gente não tem inimizade? Porque a gente conhece a entidade do outro. E a gente tem temor e respeito com a entidade do outro. A gente sabe o poder que cada entidade tem. Aí eu trouxe pra mim. E aí eu falei assim, cara, se a gente tivesse temor e o entendimento do Deus que o outro carrega, nós não tínhamos inimizade. A gente não criticava o outro, a gente não apontava o outro. Porque, na verdade, as pessoas não têm temor, elas desconhecem o Deus que elas mesmas falam. Porque o mesmo Deus que é amor, ele é justiça. E se a gente tá fazendo alguma coisa contra um filho legítimo, cadê o temor daquele Deus que pode fazer qualquer coisa? Não tô falando de maldade, eu tô falando de colheita mesmo. Entendeu? Então, assim, o outro não mexe com o outro porque tem medo da entidade do outro. E nós mexe com o crente e não tem medo de Deus. Gente, é muito sério isso que você tá falando, porque eu tava até vendo ontem no Instagram, eu vi um comentário porque tem vários comentários, até no Instagram do Ocela a gente recebe, as pessoas falam às vezes uns haters nada a ver, né? E começam a falar algumas coisas sem sentido, através de cortes que a pessoa não entende. Mas é muito mais fácil viralizar falando mal de alguém, compartilhando uma fofoca. Aí até vi um comentário, os pastores da Lagoinha pediu perdão, não, tá muito bonito esse vídeo e tal, na Lagoinha de Alphaville. E aí E assim... Pouco se fala, assim, falou, mas pouco se fala. Mas se fosse algo assim, pastor, faz isso aqui, o quê? Que não ia ter de comentário. E você vai vendo lá, a maioria é tudo comentário de gente da igreja mesmo, falando mal. Entendeu? É porque não tem temor. Não tem temor, porque se eu carrego a presença de Deus,
Da mesma forma que a pessoa, talvez numa outra religião, carrega a entidade. E eu respeito a pessoa que carrega a entidade. Eu não vou mexer com ela. Pra quê? A Bíblia manda a gente amar o próximo, não manda amar o crente. Manda amar todo mundo. Todo mundo tem o direito de ser amado. Não é porque eu sou cristã que eu tenho que ficar falando que eu sou a melhor pessoa, ou eu sou melhor do que eles, ou eu sou... Não, todos nós estamos no mesmo patamar de humanidade. A diferença são as escolhas que nós fazemos. E isso cada um escolhe o que quer fazer da vida. Então a gente tem que respeitar o outro. Mas agora dentro aqui falando de cristão, cara, se a gente entendesse que eu carrego a presença e você carrega a presença, e a palavra fala que quando Jesus encontra com Paulo tem aquela experiência com Jesus, Jesus fala assim, ele não fala assim, por que você está perseguindo a minha igreja? Ele fala, por que você está me perseguindo? Paulo não estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos, as pessoas. E a gente entende que quando nós perseguimos um cristão, nós estamos perseguindo o próprio Cristo. E a gente não tem temor. A gente não tem esse entendimento. Então, tocar na unção do outro, a gente não tem noção do tamanho da colheita que isso vai nos trazer. Entendeu? Principalmente hoje na internet, que é uma terra de ninguém, que você posta algo para edificar, e as pessoas não querem nem saber o seu contexto de vida, não quer saber quem você é, não quer saber o que você carrega, eles querem te prejudicar porque não achou legal a sua opinião. E eu trago para mim, não é sobre a minha opinião, é sobre o que eu acredito como verdade. Então, se aquilo é uma verdade, eu vou defender aquela verdade até o último respirar da minha vida. Com você concordando, outra pessoa concordando ou não. Entendeu? Agora, se eu sirvo para poder só criticar e não faço nada para mudar aquilo que eu critico, você está negligenciando o seu propósito. Então, é muito mais fácil você aceitar o seu propósito e ser uma voz do que ficar criticando aqueles que se levantaram, entendeu? Então, a gente tem que começar a analisar que é muito melhor você fazer algo para melhorar o mundo do que gastar o seu tempo comentando coisas desnecessárias e sendo uma voz destruidora, né? Sendo que a palavra fala que o Filho, né, de Deus, ele se manifestou no mundo, na terra, para destruir as obras do diabo. E hoje, quem são os filhos manifestados na terra? Somos nós. Então, qual que é o nosso papel? Destruir as obras do diabo. Mas o próprio crente está destruindo a própria igreja. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos se nós somos os crentes filhos legítimos ou os crentes que podem ser demoniados a qualquer hora. Entendeu? Então, a gente tem que abrir nossos olhos para o mundo espiritual também. Nem tudo é demônio. E nem tudo é alma. E se você não tem relacionamento com Deus, você não tem discernimento de seu espírito para saber o que é demônio e o que é alma. Então, criticar é fácil. Mas viver não é para qualquer um, não. Sim. Muito forte, ó. Você tá escutando essa palavra de Deus, recebeu essas verdades, então tira as vendas dos olhos e comece a enxergar, né? Se você tá assistindo esse podcast é porque Deus tem que mexer em algumas coisas aí que você não tá querendo mexer, mas é bom pra você ter um nível maior de profundidade, de relacionamento com Deus. E Bru, aqui nesse livro você me falou que conta um pouco sobre o testemunho do seu filho, filho caçula, né? É o segundo. Conta pra gente esse testemunho do que aconteceu. Então, o Iaguinho, ele nasceu de 32 semanas, né? Eu tava numa gestação totalmente saudável, não tive nenhum problema durante a gestação. Uma semana antes dele nascer, eu tinha até feito um eco do coraçãozinho dele e ele tava batendo normalmente, tudo normal. E em casa, de noite, eram umas 11 e poucas da noite, não lembro, eu comecei a sentir uma dor muito forte na barriga. E como eu já tinha tido um filho, eu sabia que não era contração, era uma dor na barriga. E eu falei com o Denis, falei, amor, eu tô sentindo uma dor insuportável. E era uma dor que não é igual a contração que ela vai e volta, ela era contínua. E aí eu levantei pra ir no banheiro e eu senti um líquido saindo. Eu falei, meu Deus, minha bolsa estourou. E foi esse líquido que fez eu ir pro hospital. Porque eu ia tomar um remédio de dor e ia deitar. E aí o Denis viu e falou assim, você tem certeza que saiu um líquido? Eu falei assim, tenho. Ele, então bora pro hospital. Eu falei, vamos pro hospital. Coloquei meu filho, né, o mais velho no carro. E falei, bora então. Aí já era quase umas 11 e pouca da noite.
Denis chegou no hospital, ficou com o Thomas no carro e eu subi. O hospital parecia que era um hospital, como que eu vou falar, largado, porque não tinha, a luz estava apagada. Não tinha ninguém no hospital. Gente, isso não existe. Porque um hospital hoje pode ser qualquer hora, tem gente. E era 11h pouca da noite. Mas a maternidade estava apagada. Não tinha ninguém. Eu falei, será que não tem médico aqui? Por isso que não tem ninguém aqui? E aí eu fui, bati o sininho lá e a moça veio. E aí ela me atendeu. Não tem, é porque não tem ninguém mesmo. Eu falei, nossa, graças a Deus. E eu vi a mão de Deus ali. Porque como eu não estava com sangramento e eu aparentemente estava bem, eles não iam me colocar como urgência. Então o Senhor já estava preparando tudo ali. E aí eu falei, olha, aconteceu que eu senti um líquido, eu tô sentindo dor. E eu não sei o que tá acontecendo. E aí ela foi, fez colocou uma fita na minha barriga pra ouvir o coração. Não sei como que é as nomenclaturas certas. E o coração dele tava parando. Nossa. O batimento dele tava caindo. Aí, aí acenderam as luzes, tudo. Chegou médico de tudo quanto é lugar. Enfermeiro de tudo quanto é lugar, que eu nem sei onde aquele povo tava. E aí fizeram o ultrassom e falaram, sua bolsa tá normal, não estourou a bolsa. Então aquele líquido nem existiu. O Senhor fez, eu senti um líquido pra eu ir pro hospital. Acho que Deus já tava, convicta de que Deus já tava preparando tudo ali. Hoje eu consigo ver dessa forma, né? E aí na hora que eles fizeram o ultrassom, viu que não tinha nada no ultrassom que tava fazendo o coração dele parar. E aí teve que fazer o parto de emergência. E aí, meu marido no carro com o outro, eu mandei mensagem e falei assim, olha, o Iago vai nascer. E ele teve que arrumar uma pessoa para deixar o Thomas para dormir, para ele voltar pro hospital. E eu passando aquilo tudo lá em cima, sozinha. E eles começaram a tirar minha roupa no corredor. Não dá tempo. Não dá tempo. Vai tirando a roupa dela já, vai pondo. E eu fui tirando a roupa já, indo pro centro cirúrgico já. Nossa. Aquela loucura, cena de filme, assim. E aí eu entrei. E eu fiquei, mas ele é muito novinho. E a médica falou assim, a chance que ele tem de sobreviver dentro da sua barriga é 0. E a chance dele sobreviver fora da barriga é maior. Mas ela não me garantiu que ele ia nascer vivo. Meu, de verdade, eu não lembro pra te falar o sentimento que eu entreguei, falei, eu não sabe, foi muito um choque, então você não consegue sentir nada na hora. Você fala, então tira ele logo, porque ele tem que sair vivo, né? Na minha cabeça, eu falei, então tira. E eu respirei e falei, Deus, o Senhor tá aqui. O Senhor sabe todas as coisas, é a promessa do Senhor. E aí o Denis chegou, o Iago já tinha nascido. E aí teve uma hora que eu achei que eu ia embora. Porque eu tava vendo tudo embaçado, tava dando ânsia. E eu fiquei não sei quanto tempo pra eles conseguirem me fechar, porque eu dei uma hemorragia interna. E meu sangue tava coagulando já. Porque, na verdade, depois que eles tiraram ele, que viu que a minha placenta tinha descolado uma parte. Nossa. Por isso que ele não tava recebendo oxigênio. E eu não sangrei, porque meu sangue coagulou dentro. Então, eles descobriram depois que eles tiraram a placenta, que eles viram. E nisso eu tive uma hemorragia, então eu tava perdendo muito sangue, então eu tava desfalecendo, né? E aí eu lembro que eu comecei a querer dar uma crise, assim, de ansiedade. Eu nunca tinha dado uma crise de ansiedade na vida, então eu não sabia o que que era. E aí eu fui, falei, eu olhei pro céu e, gente, foi muito incrível, porque eu olhei pro teto assim e falei, Deus, eu entrego meu espírito. Só cuida dos meus filhos. E aí eu até me emociono. Pode ser. Porque foi um momento que marcou a minha vida. Porque eu tive paz. E é por isso que eu te falo, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente ouve a voz dele em qualquer lugar. E eu ouvi falando assim, não é pra morte. E quando eu ouvi isso, o Denis chegou. E o Denis chegou, eu virei outra pessoa. E aí eu peguei na mão dele e ele falou, mano, o Iago é lindo. Ele já tá respirando. Entubaram ele, mas ele tá bem, tá estável. E ele é lindo. E aquilo me trouxe um fôlego de vida, assim. E aí eu falei, então, ele tá bem, ele é lindo, tá bem. Ele me mostrou a foto dele, assim, cheio dos aparelhinhos, mas eu vi que ele tava respirando. E aí eu sei que quando ele nasceu, ele deu uma choradinha. E o pessoal todo começou a aplaudir. E ali, só que o meu maior dificuldade nesse período foi ouvir os médicos. Eu não consigo fechar. O sangue não para. Ela tá tendo hemorragia. Então aquelas falas foi tipo assim, cara, eu não vou sair disso aqui. Porque a gente ouve tudo, né? E aí eu falei, mas Deus sabe todas as coisas. E eu tive paz.
Uhum. E eu falei, tá tudo bem. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu não tenho o que fazer. E aí, nessa hora que o Denis chegou, o Denis falou que nunca viu tanto sangue na vida. Tinha toalha de sangue pra todo lado. Meu Que Deus. eles tentam. É. E o Denis, ele olhou pra mim, ele tava branco, assim. Branco. E ele, tá tudo bem, viu? Você tá bem e tal. Tipo assim, ele nem sabia o que tava acontecendo. E aí, passou uns minutos, aí o médico falou, conseguimos. Agora vamos suturar, fechar. Aí fechou. E aí, aquele momento ali, parecia que era um caos eterno da minha vida, né? Porque não passava, cara. Os minutos não passavam, o tempo não passava. Eu só ouvia aquelas coisas. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, pronto. Eu tinha até esquecido do menino. Tanta coisa, tipo, eu tinha esquecido dele, assim, no bom sentido, tipo, Uhum. ele tá sendo bem cuidado e eu preciso me recuperar pra cuidar dele. Então, eu saí daquele lugar, fui pro quarto, não podia ver ele. Uhum. Eu fiquei lá, tomei bolsa de sangue, então eu não podia levantar. E aí eu fui ver ele no outro dia. Mas assim, sempre eles trazendo notícia pra mim que ele tava bem, que ele tava estável, que ele tava bem, que ele Uhum. tava estável. Aí depois no outro dia eu fui lá ver ele, né? 1,4 kg, pequenininho assim. Uhum. Todo cheio de coisa, fio pra todo lado. A mãozinha dele é cheia de marquinha, de cicatrizinha, de tanto que furou ele, sabe? E aí eu fiquei 34 dias na UTI com ele. No vai, vai, não vai. Naquele, naquele clima de tipo, vou voltar pra casa e será que eu vou receber que notícia? Uhum. Né? E todos os dias orando e eu fiquei muito mal. Mas eu tinha que estar forte. Uhum. Com aquele tanto de ponto, eu tava em pé do lado da incubadora 24 horas. E ainda tinha que dar atenção pro meu pequeno e fazer as coisas que tinha que ser feita. Meu marido me ajudou muito. E eu fui todos os dias, esses 34 dias. Hoje, ele ficou sangue. Hoje ele parou de respirar. A gente teve que voltar ao aparelho. Hoje deu alergia do leite. Hoje vai ter que pôr uma sonda, não sei aonde. Todo dia era uma notícia que ele ganhava 30 gramas, perdia 20 gramas. Né? Era Uhum. entre uma montanha-russa, né? Mas eu tinha uma palavra. Não é pra morte. Uhum. E aquela voz me estruturou ali dentro. E um dia eu orei muito brava com Deus, assim. Por que eu tô passando por isso? O que que eu fiz? Porque a gente pensa assim, tô colhendo alguma coisa. Uhum. Que eu não fiz nada, eu não caí pra minha placenta descolar. Eu não fiz nada que dava isso. E aí Deus falou assim: você lembra um tempo atrás que você falou que pregaria em qualquer lugar, de menos numa UTI de criança? Uhum. Eu lembro. Então, existe um propósito pra você ali. Enquanto você faz o que eu peço, eu cuido do seu filho. Não é para a morte. E eu levantei da cama e eu comecei a ir pro hospital arrumada, porque eu ia igual nem sei como, um caco, né? Não arrumava, colocava qualquer roupa e ia, nem de meia, do jeito que eu tava. E eu comecei a ir arrumada da forma que eu sempre andei. E era 10 mães ali, no mesmo lugar que eu, né? E aquelas mães foram mudando todas. Teve uma mãe que chegou no outro dia lá que tava de salto. Falei, gente, mas não é pra tanto. Vocês podem calçar o chinelo, o tênis, né? Uhum. E a gente começou a movimentar aquele lugar, uma ajudando a outra. E a enfermeira não podia ajudar a outra. Eu ia lá e ajudava a tirar o leite. As mães que eu chegando, desesperadas, eu acalmava. Tinha os meus momentos de surto, lógico, mas eu tava Uhum. ali o tempo todo. Vi um menininho morrer na minha frente praticamente e ele tava todo roxo, a saturação dele caiu, foi pra zero, assim, e todo mundo tirando a gente dali do meio. E do meu lugar eu estendi minhas mãos e falei, Deus, eu não tô aqui à toa. Eu declaro vida pra esse menino. Eu declaro vida pra esse menino. A mãe dele era uma das minhas melhores amigas lá. E ela não Uhum. tava lá na hora. E eu falei, eu declaro vida, eu não posso encostar nele, mas o Senhor pode, é o Senhor que gera. O Senhor que trouxe esse menino aqui. Vida pra ele. E saí falando, saí assim, empurrando a gente. E aí, as mães tudo, cara, esse menino vai morrer, ele morreu. Eu falei, gente, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. E aí, quando a gente voltou lá pra dentro, ele tava respirando. E o médico falou que ele ia ter muitas sequelas porque ele tinha dado um derrame no cérebro. Uhum. E aí, esse menino a gente apresentou ele sem sequela nenhuma na igreja. Uau, glória a A Deus. gente orou pra uma menininha que tava com
diagnosticado de síndrome de Down. E depois ela fez o outro exame, ela não tava com síndrome de Down. Amém. Teve perdas? Teve. A gente teve perdas. Mas a gente sustentou a mãe. Uhum. E assim, eu passei por muitas coisas lá. Que mudou quem eu sou. Uhum. E no último dia, eu não sabia o dia que eu ia embora. Eu tava bem, o bebê já tava amamentando. Já tinha ganhado os pesos que ele tinha, mas ainda faltava um pouquinho ainda, assim, pra ele sair. Eu não sabia o motivo ainda que eu tava lá. Eu já tava no quarto. E aí, uma enfermeira chegou e falou, você é pastora, né? Eu falei, sou. Naquele momento que você quer só ser mãe. Eu falei, sou. Aí ela, você podia falar um pouquinho sobre escatologia? Eu amo escatologia. Eu falei assim, nossa, eu amo escatologia. Então é um assunto que eu vou amar falar. O que que você quer? Qual é a sua dúvida, né? Aí ela começou a fazer várias perguntas e eu comecei a falar ali naquele momento. E aí entrou uma outra enfermeira e ela sentou e começou a ouvir. Era uma conversa, igual a gente tá tendo aqui, totalmente formal. Uhum. E essa mulher começou a sentir a presença do Espírito Santo. E ela falou assim, cara, tem alguma coisa diferente aqui, não tem? Vocês estão sentindo? Olha, não tá normal aqui. Eu falei assim, a gente tá falando de Deus e quando a gente fala do Senhor, ele tá aqui, né? Presente. E aí aquela palavra que estava sendo liberada, aquela mulher começou a sentir a presença e falou, eu tenho que achar uma igreja para eu ir hoje. E ela falou, eu só não vou na sua, pastora, porque é muito longe da minha casa. Mas eu vou procurar hoje uma igreja para eu ir. Muito obrigada por essa palavra. E saiu. E aí Deus falou comigo audível. Tudo quando eu estava na terra, eu tinha um propósito. A cruz. Mas até eu chegar na cruz, eu fiz vários milagres. Você tinha um propósito aqui nesse hospital. Era ela. Mas até você chegar nela, eu te usei para muitos milagres. Uhum. E você vai sair daqui hoje. Aí eu falei, gente, eu tô ficando louca já. Porque o médico não tinha falado nada que eu ia sair, nada. E aí, passou uns 10 minutos, o médico entrou na sala e falou, vai ter alta, né, Iago? E aquele dia eu tive alta. Uau. E hoje ele vai fazer 4 anos. E é umas crianças mais bagunceiras que eu conheço. De brincalhão, de bagunça, de jogar coisa pra cima, das suas vasilhas não ficar dentro dos armários nunca mais. Todos os brinquedos espalhados na casa. Uma saúde fora do padrão. Você não fala que ele é prematuro. Fala de tudo, esperto, bravo. Aquele jeitão dele, assim, igual eu, assim, essa autoridade, ele fala, sabe? Então, assim, resumindo muito, né? Eu passei por um caos que eu nunca imaginei passar. Mas eu entendo que o Senhor, em cada passo, ele trouxe a clareza para eu pisar num lugar onde eu não estava enxergando. E ele foi me dando direcionamento em cada dia, no que eu tinha que fazer, no que eu tinha que orar. E depois, quando eu voltei para casa, ainda tive uma crise de pânico, porque depois que eu passei tudo, por isso que eu falo no livro que a parte emocional a gente tem que saber lidar. E a espiritual também, que andam junto, né? E eu achei que eu tava morta, Isa. E eu via tudo e eu achava que ninguém tava me vendo. É uma coisa que só quem passa mesmo, sabe? E eu via o Denis conversando e eu achava que ele não tava falando comigo. Eu via as crianças e eu achava que ninguém tava me vendo. E eu fiquei 3 noites sem dormir, com medo de fechar o olho e não acordar lá. E aí chegou um momento que eu comecei a chorar no quarto do meu filho e eu comecei a falar, Deus, isso não existe. Se eu tivesse morto, eu não tava aqui. E eu tenho que lutar contra essa barreira, essa crença limitante, essa barreira que tá na minha cabeça, como se eu, não sei, eu criei algo que eu tô acreditando numa mentira, que não é verdade. Eu tô viva, eu tô dentro da minha casa, eu tô com meus filhos e eu não verbalizei isso pro Denis. Eu tava vivendo ali nessa loucura e não falei nada. E comecei a orar. E eu falei, Deus, eu renuncio agora. Isso que eu criei na minha mente, esse medo de morrer, porque eu acho que eu passei por tudo aquilo achando que eu ia morrer, e agora que eu tô sentindo, eu não preciso ter medo de morrer. O Senhor já me deu vida, o Senhor deu vida pro meu filho, eu tô em casa. E comecei a guerrear contra aquele pensamento que eu tinha criado. E eu falei, Deus, qualquer espírito maligno que estiver aprisionando a minha mente nessa vulnerabilidade que eu estou, eu não aceito. Eu mando embora agora, na autoridade do seu santo nome, eu não aceito. E guerrei. Aí eu consegui falar com o Denis. Eu falei, você tá me vendo? Aí ele, tô. Eu tô aqui? Tô. Aí ele até brincou, me beliscou assim, ele, que moço, tá doido? Tá sentindo? Eu falei, tô.
Aí ele, você tá bem? Eu falei, eu acho que agora eu tô. Mas eu não tava. Aí foi quando eu consegui contar pra ele. E aquilo ali acabou naquele dia. E aí depois eu voltei a... Então assim, eu contei muito rápido, mas é uma guerra que eu tive emocional e espiritual. Que tava tudo escuro, onde eu não sabia como sair. E às vezes a pessoa fala, eu não sei como sair de uma depressão, eu não sei como sair. Não tem jeito. Tem como sair. Não vou espiritualizar tudo. Mas Deus, ele pode te curar de qualquer coisa, ele pode te tirar de qualquer buraco. A partir da hora que você acreditar e você querer sair daquele lugar. Né? E eu saí daquele lugar e hoje eu tenho vivido, assim, muitas coisas lindas com a maternidade com ele, porque ele é muito diferente do Tominhas, né? Então, e a gente ainda fala, nossa, eu não vou ter mais filho. As pessoas falam, né? Depois de tudo isso que passou, gente, não tem nada mais lindo do que ser mãe. Ter o privilégio de estar ali, né? De gerar um filho, né? E aí eu falei, eu quero ter outros, quantos Deus quiser me dar. Porque não é sobre a morte, né? Não é sobre o medo da morte, não é sobre o medo do caos. É sobre você saber que aonde tem morte tem vida, né? Aonde você vê a morte existe vida. Amém. E aonde existe caos, existe clareza. Amém. Em qualquer lugar que você pisar, se você crê que ele tá com você, você não tem que temer. Amém. Glória a Deus. Que testemunho forte. Pra gente encerrar esse podcast, eu gostaria que você desse uma palavra para as mães que estão passando por isso, estão vivenciando, de repente, um diagnóstico que elas não gostariam, ou esteja no hospital. A gente fala para muitas mães que estão no hospital, a gente recebe inúmeros testemunhos. Eu gostaria que você desse essa palavra final para elas. Deus me deu uma passagem. Na verdade, essa passagem bíblica é a passagem bíblica da minha vida, assim, né? E eu falei assim, se eu tiver a oportunidade de dar uma palavra, seria essa a palavra, de Jeremias 29:11, que fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, os planos de Deus não é para dor. Os planos de Deus não é para trazer dano. Os planos de Deus é para trazer esperança e um futuro. Se você está num lugar ou num momento onde você acha que não tem mais saída ou, né, um lugar onde você não consegue enxergar uma luz, creia que o Senhor sabe os planos dele. Eu não sabia o porquê eu estava naquele hospital, eu não sabia o que o Senhor ia me usar naquele lugar. Mas os planos dele é para trazer vida. E tudo que ele faz, existe um propósito. Tudo que ele permite você viver tem um propósito maior do que a sua dor. Então, mesmo na dor, leve o amor, porque enquanto você cuida das coisas dele, ele cuida da sua casa, da sua vida e da sua família. Amém. Glória a Deus. Recebemos cada palavra em nome de Jesus. Recebe aí você na sua casa. Muito obrigada, Bruna. A gente amou ter você aqui no nosso podcast. Vou dar uma lembrancinha pra você, um mimosinho. Aqui pra você, pra adoçar. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que você continue sendo essa voz profética, essa voz de Deus, por onde você passar, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Isa, que você também continue sendo essa voz, né, dando oportunidade para as pessoas que têm um coração verdadeiro, que têm uma mensagem, né, para ser dita, e que você continue sendo esse instrumento de Deus na terra. Em nome de Jesus. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Gente, sigam ela nas redes sociais, comprem o livro, vai lá, dá uma olhada em tudo e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Muito obrigada por ter assistido até o final esse podcast. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Compartilhe. Se você lembrou de alguém, passou um nome pela sua mente, você tem que mandar para essa pessoa que passou aí no seu pensamento, né? Que é com certeza o Espírito Santo falando que essa pessoa precisa ouvir esse podcast. Que Deus te abençoe, compartilhe muito e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.